Olá, meus amigos, boa noite. Nós vamos hoje ter uma live muito importante com um convidado muito especial, professor Orestes Forlenza. E como a gente vai falar de Alzheimer, eu escolhi duas musiquinhas aqui no YouTube, né, de amadores, porque senão o YouTube corta a gente, né? Tem que ser de amador. A primeira é do Cartola. Esquece nosso amor, vê se esquece, né? Acontece. Ah, professor Orestes entrou. Porque tudo no mundo acontece. Isso daqui é tirado de Artista Amador. E esse segundo aqui... Peraí. Esse segundo aqui, de um filme de 1957, ano que eu nasci, que chama An Affair to Remember, um amor para lembrar, né? Com Cary Grant e Deborah Kerr. A Love Affair. Um é para esquecer e outro é para lembrar. An Affair to Remember. Mas agora o nosso convidado já chegou. Nosso convidado é uma pessoa a quem eu estimo muito pelo caráter, pelo conhecimento, pelo brilhantismo intelectual. Eu vou tirar daqui aquela coisa de ficarem contribuindo para sei lá o que, contribuir para quê? Não sei, deixa eu tirar esse negócio aqui. Pronto, já desativei selo. Agora vamos achar o professor Orestes Forlenza, que entrou com psiquiatria, né? Psiquiatria. Psiquiatria é FMUSP, deve ser isso, não é, Orestes? Será que é psiquiatria FMUSP que você entrou? Vamos ver se... Ah, agora sim. Estamos aí, Taki, como vai? Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. E Boa você? noite, Orestes. Tudo bem? Tudo ótimo. Escuta, eu deixei um pouquinho aqui os comentários, porque um monte de gente me perguntou hoje à tarde se podia mandar algumas perguntas que forem surgindo da nossa conversa. Daqui a pouco eu apago isso para não ficar cobrindo o teu rosto. Claro, Tá? sem problema. Bom, antes de mais nada, muito obrigado por você ter aceito esse convite. Eu estava dizendo, o som está cortando. É o meu ou do Orestes? Vão dando um oi para nós aqui. Eu estou te ouvindo bem, Taki. Tá. Então, eu estava dizendo que você é uma pessoa que tem de mim a maior admiração. Aliás, não só de mim, né? Você é uma unanimidade pela tua competência, pelo teu brilhantismo e pelo teu caráter, pelo colega de extrema ética que a gente tem com você. Então, o professor Orestes Forlenza, além de tudo, né? Além de ser um pesquisador brilhante, um colega, um grande clínico, hoje é chefe do Departamento de Psiquiatria da USP. Apenas isso. Não é? Então, primeiro eu queria te agradecer muito a tua vinda aqui. Obrigado, Taki, é um prazer. Orestes, a primeira coisa que eu pergunto para as pessoas é assim, desculpa a indiscrição, com que idade você está? 56. Você é muito mais jovem do que eu. Me diz uma coisa, como é que você começou a tua carreira médica? Por que você foi fazer psiquiatria? E por que você foi fazer, eu não sei se nós vamos chamar de psicogeriatria ou psiquiatria da terceira idade, que até onde eu me recordo, não era uma área muito votada dentro da psiquiatria, não é? Como é que foi esse teu percurso? Olha, Taki, eu tive um grande dilema no sexto ano da faculdade, que foi decidir entre seguir para uma carreira cirúrgica, que é onde boa parte dos 6 anos eu investi, ou mudar de rumo e seguir para a psiquiatria. Foi difícil. Na realidade, eu gostava muito de cirurgia, tive uma oportunidade única na minha vida, na minha formação,
que foi participar, eu fui gameta, né? Eu participei da equipe do Dr. Gama e da doutora Angelita Gama, professor Anói Cordeiro, que era cirurgião de cabeça e pescoço. Uhum. E essa eu digo que foi uma segunda escola de medicina, além da medicina USP, que eu cursei, teve uma segunda escola, um segundo aprendizado intenso, que foi na equipe, né? Eu gosto muito de lembrar disso. Todos os colegas que estão lá, é uma família gigantesca de discípulos, né, da doutora Angelita. Então, eu, assim, meio que fui definindo a minha carreira, meu desenvolvimento escolar na medicina para ser cirurgião. Só que, assim, eu tenho um pai psiquiatra e um psicanalista respeitado na época, muito atuante, que eu admirava, e fiquei muito impressionado depois de passar na psiquiatria. Na realidade, a psicopatologia tem um encanto. Acho que o mistério da doença mental e como o cérebro funciona, enfim, todas essas coisas foram muito atraentes para mim naquela época, a ponto de desafiar a minha vocação cirúrgica. E tanto é que no sexto ano, quando eu tive que preencher lá meu formulário para me inscrever no exame de residência, falei, e agora, eu presto cirurgia ou presto psiquiatria? E foi um dilema por algumas horas. Eu acabei resolvendo, acho que acertadamente, ir para a psiquiatria. Eu acho que foi acertado, embora eu acho que eu daria um bom cirurgião também. Acho que, e de uma certa forma, o que eu aprendi na cirurgia, para mim, foi muito útil, né? O pensamento cirúrgico, a técnica cirúrgica, no meu desenvolvimento depois no mestrado, doutorado, foram muito importantes, né? Tanto é que brincavam comigo os colegas de residência que eu era psiquiatra cirurgião, que eu só me enfiava nesses casos complicados, né? Casos que tinha que fazer biópsia ou fazer procedimentos mais invasivos. Eu acabava atraindo e eu me enveredava por esses casos mais complicados com organicidade. E eu acho que isso, de uma certa forma, também acabou por definir o meu grande interesse pela psicogeriatria. A psicogeriatria ou psiquiatria de idosos, né, gerontopsiquiatria, eu acho que é uma subespecialidade da psiquiatria que nos aproxima muito da neurologia e da clínica médica, de um modo geral, da doença sistêmica, da doença cerebral, e tudo isso eram coisas que me interessavam bastante, né? Então, acho que isso acabou pesando também na decisão de escolher esse caminho dentro da psiquiatria, ou seja, fazer a psiquiatria geriátrica e dentro da psiquiatria geriátrica uma doença que é uma doença de interface entre várias especialidades, no mínimo três: psiquiatria, neurologia e geriatria, que é a doença de Alzheimer. As demências, de um modo geral, e com destaque a doença de Alzheimer. Era isso que eu ia te perguntar, quer dizer, a psicogeriatria te coloca mais próximo da neurologia e da clínica do que talvez qualquer outra subespecialidade psiquiátrica, não é? Talvez. Acho que assim, tem as doenças, os transtornos mentais orgânicos, né? Que obviamente não precisa ser idoso para estar diante desse problema. Acho que é uma outra condição, obviamente, que aproxima muito da neurologia, da neuropsiquiatria, digamos assim. Mas o dia a dia do psicogeriatra assim, tá lidando com esse tipo de interface. É muito interessante, é cansativo um pouco, assim, exige bastante da gente. E numa fase da vida em que você não pega mais caso fácil, você acaba recebendo os encaminhamentos de colegas, de casos que complicaram na mão deles, ou casos difíceis, então você acaba tendo um expediente assim, clínico bem exigente, bem difícil, né? Eu brinco que às vezes quando entra um caso, primeiro quando entra uma pessoa não idosa no meu consultório, eu não atendo apenas, eu atendo a maioria dos meus pacientes são idosos, mas não todos. Quando entra um paciente idoso com um transtorno mental, diríamos assim, comum ou um transtorno não complicado, é um alívio, é um descanso, né? Você tem alguns momentos de descontração. E é muito legal também poder ajudar pessoas mais jovens. Então, eu digo que a psicogeriatria é um grande um laboratório, é uma escola. Você tem que treinar a mão para lidar com coisas complicadas. A farmacologia, né, o tratamento medicamentoso do idoso, ele é mais desafiador no sentido de... O idoso tem
mais comorbidades, ele é mais frágil, ele toma outros medicamentos, mais suscetível a efeitos colaterais. Então, você tem que afinar bem assim, aquilo que você vai fazer. E isso, às vezes, torna talvez mais fácil lidar com um caso não tão complicado como a gente vê na psiquiatria de adultos, né? E, claro, existem casos dificílimos nessa área. Você é um exemplo típico, né, de uma especialidade que traz grandes desafios também, né, Taki? É uma área dificílima, eu imagino. Você tem que trabalhar com equipe, tem que entender o paciente de uma maneira muito mais integral. Não é brincadeira, eu não vou dizer que saindo da psiquiatria fica tudo fácil, de jeito nenhum, né? Acho que a vida do psiquiatra, quando entra nesse nível de especialização e de lidar com transtornos mais complexos, se torna uma vida difícil. Acho que mais difícil que a vida do cirurgião, eu diria hoje, viu? Então, se eu tivesse feito cirurgia, eu acho que a minha vida seria mais fácil, depois de 30 anos de formado. Não sei, posso estar enganado, mas essa é a impressão que eu tenho. Psiquiatria psiquiatria bem feita é difícil. Tem que estar assim, tem que estar muito bem preparado para lidar com esses casos, como você tem lidado, né, na sua trajetória também. O que está acontecendo no mundo é, certamente todo mundo está falando, que a população de idosos está aumentando. Isso deve levar mais gente a se especializar em psicogeriatria, queria que você comentasse isso. E o que nós estamos chamando de idoso hoje? 60 anos, 65 anos, 80... O que é um idoso? Eu acho que a gente tem que renomear, né? Assim, talvez o que a gente chamava antes de idoso, hoje talvez seja o tiozão, né? Seja aquele indivíduo que ainda está numa certa forma razoável, né? Ainda consegue aguentar firme o tranco. Talvez não precise de tratamento especial, de fila especial, ou de acesso especial. Não aos 60. Eu diria que acho que é um pouco. Hoje, o nosso sexagenário é um sujeito que pode estar em perfeita forma, né? Tanto é que na Europa, isso, pelo menos essas vantagens, né, para o idoso, essas proteções, estão sendo preconizadas para pessoas bem mais velhas, perto dos 80 anos, ou até acima dos 80. Que eu acho que é o que tem que ser ajustado, né? Talvez a mesma coisa em relação à previdência, né? A gente tem que pensar nisso. Porque é óbvio, a população vai facilmente ultrapassar a casa dos 60, 70, 80 anos. Aí assim, é sempre uma pirâmide, né? Você vai tendo uma base, o mesmo miolo da pirâmide, com pessoas já de meia idade, ou 60, ou mais de 60, um número enorme. Isso é óbvio que é uma coisa excelente, né? Por outro lado, vai nos obrigar a conviver com problemas que ocorrem nessa fase da vida, né? Os problemas ligados ao envelhecimento. Entre eles, os transtornos mentais do idoso e as demências, né? Onde a doença de Alzheimer tem um destaque por ser a forma mais comum, a mais prevalente de demência. Eu ia entrar por aí. Eu queria que daqui a pouquinho, então, ou nessa resposta, você dissesse para a gente por que a maior parte das demências a gente já chama de Alzheimer. E dizer, existe um envelhecimento normal e um envelhecimento patológico? Como é que a gente diferencia um do outro e o que são essas demências nas quais o Alzheimer se destaca? Então, claro que existe um envelhecimento normal, né? Um envelhecimento sem demência. Isso, assim, tem que ficar muito claro. Embora, assim, quanto maior envelhecida a população, ou maior o número de pessoas que tem mais de 80 ou mais de 90, maior vai ser a proporção de pessoas com demência, assim como a proporção de outras doenças ligadas ao envelhecimento vai ser maior. Mas é claro que vai ter pessoas nessas faixas etárias preservadas. Eu tenho uma senhora, eu atendo uma senhora que ela tem 98 anos e até pouco tempo atrás ela vinha guiando o carro para consulta. E depois, quando os filhos passaram a exigir que viesse junto um motorista, ela botava o motorista no banco do passageiro para continuar guiando. E não deixava ele entrar na sala, porque ela queria resolver sozinha, ela tinha total autonomia. E, inclusive, para fazer o pagamento com cartão de crédito, sem precisar de ajuda de ninguém. Ou seja, é uma pessoa com quase 100 anos que tem uma capacidade cognitiva preservada.
Agora, se você for testar essa capacidade cognitiva, você vai ver que ela não é igual a de uma pessoa com 50 anos a menos, né? E aí que a gente tem que ter bom senso e entender que as funções cognitivas, por exemplo, a memória, envelhece. O que significa uma memória envelhecer com saúde? Ela não vai ter o mesmo vigor de antes, mas não vai deixar a pessoa na mão. É uma memória competente. Isso que diferencia uma perda patológica de memória ou uma perda que, na realidade, é uma acomodação da memória ao envelhecimento. Eu estou vendo aqui, você tem uma barbinha branca, né? Tá aqui. Super chique. Mas isso é problema? Não é. Da mesma forma que você ter uma pessoa, digamos, aos 75, 80 anos, mesmo que esteja em forma, não tem a mesma força muscular que tinha aos 50. Ela não está deficiente nesse aspecto. Ela tem uma boa autonomia funcional, mas não tem o mesmo vigor. E a memória também, ela vai perdendo um pouco o vigor, né? Perdendo um pouco alguns atributos que talvez tivessem permitissem um desempenho assim melhor ou extraordinário. Então, você tem uma perda benigna, né, que ocorre com o envelhecimento, mas que é uma perda que é adaptada, ou seja, a pessoa não fica disfuncional, ela não é incapacitada por uma função por conta daquela condição. Você pode perder, por exemplo, a riqueza de detalhes de uma evocação de um fato, ou a velocidade com que você vai se lembrar de um determinado elemento. Pode haver um empobrecimento na capacidade evocativa, mas você continua funcionalmente apto. E aí que está a diferença. Quer dizer, quando você começa a ter uma perda que impacta na vida do indivíduo, no sentido de provocar disfunção, dependência ou incapacitação para alguma tarefa que a pessoa antes foi capaz de fazer, então você tem uma perda patológica. Essa sim tem que ser investigada, valorizada e, obviamente, se for o caso, tem que tratar. Eu tenho mais de 60 anos. Uma coisa que eu percebo é o seguinte: eu já não lembro muito bem de coisas que são acessórias, mas coisas que são importantes. Eu acho que até o meu raciocínio é mais profundo em algumas coisas que são importantes. A gente joga um pouco carga para o mar, né? Aquilo que não interessa. É isso aí. Você falou uma coisa legal, que é algumas habilidades melhoram. Na medida que você se ocupa menos com coisas assim, não tão relevantes, que possam ser... Você se ocupa com aquilo que é realmente importante. Você traz a experiência de vida, você traz a sua capacidade de refletir, de olhar para o mundo de uma maneira um pouco mais dedicada e profunda, e com isso algumas competências podem melhorar, né? Então, certas habilidades até melhoram com o envelhecimento, como o vinho, né? Dependendo de É, como se o bom vinho, armazena. É. o bom vinho. O bom vinho, se for bem cuidado também, né? Não adianta pegar um bom vinho e castigar ele, deixar no sol e, sei lá, maltratar, assim como o nosso cérebro, né? Se você cuidar mal dele, assim, a conta vai chegar, né? E aí a gente estava falando o seguinte: Alzheimer entra dentro de um grande grupo de doenças que a gente chama de demências. Mas é corriqueiro a gente falar Alzheimer, Alzheimer, provavelmente porque é a mais comum. O que são as demências? O que caracteriza Alzheimer, a doença de Alzheimer? Então, vamos dizer assim, a doença de Alzheimer é uma forma de demência, entre dezenas de possibilidades etiológicas. É a forma mais... Oh, falhou. Voltou? Voltou. Você podia começar entre as várias formas. Tá, é que tentou entrar uma ligação aqui no meu celular e aí acho que bagunçou aqui o meu, o meu áudio. Bom, então, a doença de Alzheimer é uma forma de demência, sendo que existem dezenas de outros diagnósticos, outras etiologias para a demência. É a forma mais prevalente, é mais comum, a mais frequente que se observa. Muitas vezes ela vem acompanhada de outras coisas, não vem numa forma pura.
Então a gente vai dizer, se constar as formas puras e as formas mistas, onde Alzheimer está presente, e talvez seja o componente principal, a gente tem de 50% a 70% dos casos de demência, tá certo? Muito comum uma pessoa com doença de Alzheimer ter também, às vezes, fenômenos, assim, lesões vasculares que acompanham aquele processo, né? Eu diria que encontrar casos de doença de Alzheimer pura é uma tarefa não tão fácil. A gente viu isso recentemente num recrutamento para um estudo, no HC, e a gente queria formas puras de Alzheimer. Não queria Alzheimer contaminada com componente vascular. A gente precisou recrutar mais de 200 pessoas para poder chegar numa amostra de 18. Porque é muito frequente você ter, mesmo que assim, clinicamente compatível com Alzheimer, você pode ter outros componentes presentes que surjam aquele diagnóstico. Clinicamente isso é relevante? Depende. Hoje a gente está caminhando para uma geração da terapêutica da doença de Alzheimer, que a gente já começa a vislumbrar a possibilidade de um tratamento específico. Coisa que até recentemente, ou até a data de hoje, o tratamento é sintomático. Você usa medicamentos que melhoram a condição da função cognitiva do indivíduo. Há um benefício, sem dúvida, mas não afeta o processo em si. O processo continua evoluindo. A gente está agora no momento onde a terapêutica da doença de Alzheimer começa a vislumbrar compostos ou medicamentos ainda em teste, né? Mas com o potencial de interromper o processo patogênico. Ou seja, a partir de um diagnóstico correto, e quanto antes melhor, e uma droga que modifica a evolução desse processo, você pode interrompê-lo. Se você fizer um diagnóstico precoce, assim, antes mesmo da demência, você previne a demência. Se você conseguir fazer diagnóstico em pessoas assintomáticas, e já existem técnicas para isso, você previne que a pessoa desenvolva déficits. Então, isso é muito interessante. Então, se você quer um tratamento, você visualiza uma intervenção tão específica, e aí você tem que estar muito, digamos assim, seguro de que a doença de Alzheimer, com todo o seu processo patológico, está ali presente e é o fenômeno principal, porque senão, qual o sentido de dar uma droga específica para uma outra doença? Quer dizer, se você não tem doença de Alzheimer e sim uma outra demência, por que você vai dar uma droga que trata a doença de Alzheimer? Não vai ter resultado algum. Então, com essa possibilidade em vista, você tem que ser muito mais específico no diagnóstico. Um tratamento com uma droga modificadora da doença de Alzheimer. Isso está acontecendo. Talvez tenha mais alguns anos pela frente para a gente ter uma droga realmente pronta para uso clínico, mas é algo que, assim, há 20 anos atrás era impensável. Agora, se você pensa na demência, ou seja, a pessoa que tem uma perda cognitiva significativa e precisa de tratamento. Orestes, me Diga. perdoe. Explica um pouco para as pessoas o que é perda cognitiva. Não é só memória, né? O que é? Vamos dizer assim, as funções cognitivas são o conjunto de habilidades intelectuais que nós temos para executar essas tarefas. Por exemplo, memória, atenção, linguagem, capacidade de cálculo, capacidade visoespacial, capacidade visoconstrutiva, enfim, uma série de habilidades que, em conjunto, nós chamamos de funções cognitivas. A memória é uma delas. E, na verdade, a memória é um conjunto de funções. Você tem várias memórias. Você tem várias subfunções da memória. E, muitas vezes, aquilo que parece que é memória é outra coisa. Assim, a vovó está esquecida. Ela não consegue mais falar o nome das coisas. Não é memória. Tudo bem, tem a ver com memória, mas é muito mais uma função da linguagem. A nomeação, por exemplo. Então, eu esqueci que isso aqui é uma xícara, ou que aquilo é um relógio. Quer dizer, você perdeu acesso a essa informação que estava registrada, então parece que você não se lembra mais qual que é o nome desse objeto, né? Mas isso, obviamente, é muito mais uma perturbação da linguagem
do que da memória. Ou outra situação que é muito comum. Nominativa, né? Como é que é? É uma afasia nominativa. Por exemplo. Agora, outra situação muito comum é a pessoa fala, fulano está esquecido, eu não lembro mais onde eu ponho as coisas. Na verdade, esse tipo de esquecimento é por lapso de atenção. Você Uhum. tem um lapso de atenção onde você não prestou atenção naquele momento que você estava fazendo, largou o objeto num lugar e não lembra que lugar é esse. Então, não é tanto. Então, muitas vezes, aquilo que se chama memória, nem memória é. E quando a gente fala em memória para valer, tem várias subdivisões ou subfunções da memória que, na doença de Alzheimer, tem que saber qual delas que está perturbada, qual estrutura cerebral que a gente nos remete a qual estrutura cerebral essa disfunção. Por isso que é importante ter uma avaliação, um olhar bem detalhado nesse sentido. Mas por que a gente entrou nesse assunto mesmo, tá? Que esqueci, né? A gente estava falando de Alzheimer como uma das demências mais comuns, quais são os sintomas mais comuns, né? Aí eu aproveito e pergunto, se você estiver diante de um paciente seu que tem essa constelação de sintomas cognitivos, você consegue, pelo exame clínico, dizer isso é um Alzheimer, isso é uma demência vascular, isso é uma demência do Parkinson, etc.? Então, você tinha pedido para eu explicar a cognição, né? O que é função cognitiva. Isso. E aí a gente, então, daí ia passar para a memória e começar a divagar sobre os tipos de memória. Sim, assim a gente consegue fazer uma aproximação diagnóstica. Digamos assim, sem você lançar mão de recursos tecnológicos e recursos avançados, você consegue chegar a uma aproximação razoável, assim, eu diria razoavelmente boa, do diagnóstico específico. Então, clinicamente, você consegue identificar os sinais característicos da doença de Alzheimer, desde que você conheça essas subfunções da memória e qual que é a trajetória de perdas que o indivíduo costuma apresentar nesse processo, né? Então, clinicamente, ou com a ajuda de uma instrumentação clínica, que é o exame neuropsicológico, que é um exame detalhado das funções cognitivas, né? Você, então, passa por uma série de testes, que quem faz é o neuropsicólogo, e que vai quantificar todas essas habilidades que eu citei, inclusive a memória. Isso é o padrão ouro, né, dessa caracterização clínica do desempenho cognitivo. Se você não tem acesso a isso, com bom senso e digamos assim, uma capacitação para o uso de alguns instrumentos, você consegue fazer no consultório uma boa formulação do que está acontecendo com aquele indivíduo. Qual que é a síndrome dominante? Se é uma síndrome amnéstica, ou seja, um problema que afeta a memória, se é uma síndrome atencional, se é uma síndrome que afeta a linguagem, ou se afeta as funções executivas e assim por diante. Então, você consegue ter uma boa apreensão do problema que aquela pessoa está apresentando. Quando a gente leva o carro no mecânico, ele dá uma ouvidinha e ele já dá tal coisa, doutor. Então, você começa a pegar uma familiaridade com os sinais e sintomas, desde que você conheça a trajetória da doença, pelo menos nos casos usuais, né? E aí você consegue fazer uma proposição diagnóstica. É claro que isso tem que ser confirmado, e num primeiro nível, essa confirmação vai depender da exclusão de outros fatores que possam provocar aqueles sintomas. Então, você faz uma avaliação laboratorial, uma avaliação por métodos de imagem mais simples, ou uma tomografia de crânio, ou uma ressonância magnética, se for possível, para ver se não tem outros fatores capazes de explicar aquela situação. Vamos dizer que você, então, chegou a essa conclusão, não existem outros fatores, tem um quadro clínico que sugere doença de Alzheimer, então o meu diagnóstico é de uma doença de Alzheimer possível. Desculpe, provável. Provável. Possível se houvesse alguma coisa que atrapalhasse esse raciocínio. E lembrando que o diagnóstico da doença de Alzheimer definitiva só é possível com a comprovação anatomopatológica, pós-mortem, né? Só que o que aconteceu nos últimos anos?
com o desenvolvimento de uma tecnologia poderosíssima, que é a pesquisa de biomarcadores. Esses biomarcadores assim, são técnicas de laboratório ou de neuroimagem que vão buscar indícios da doença pela análise de secreções de fluidos biológicos ou da imagem do cérebro. Tá certo? Então, se você consegue, com essas técnicas, inferir a presença da doença de Alzheimer, os aspectos patológicos, né? Um biomarcador positivo é uma inferência de que a doença está lá presente. E se você soma isso a um quadro clínico que é bastante sugestivo de Alzheimer, então você tem um diagnóstico muito mais forte. Né? É o que a gente diz hoje, que o diagnóstico da doença de Alzheimer está passando de uma era onde o padrão ouro era clínico-patológico para uma era onde o diagnóstico é clínico-biológico. Você não pode prescindir da clínica. Eu acho que não dá para a gente pensar num biomarcador que faz o trabalho sozinho. Não vai haver isso aí nunca. Mas se você tem esse posicionamento clínico por conta da captação dos sinais e sintomas da doença, e soma a isso um biomarcador, então você tem uma probabilidade enorme de que, de fato, esse caso seja a doença de Alzheimer. Por que isso é importante? Importante se você visualiza esses tratamentos com drogas específicas. Porque você precisa ter uma certeza de que você está incluindo o caso certo na tua indicação de tratamento. Não adianta tratar com uma droga para doença de Alzheimer um caso de demência de Parkinson, por exemplo. Não vai funcionar. Né? Tá. Eu vou fazer duas perguntas numa só, então, para aproveitar essa deixa do biomarcador. Certamente, muita gente no seu consultório, no nosso consultório, fala assim, não, mas eu tenho risco de ter Alzheimer porque a minha mãe teve Alzheimer. Aí você pergunta, com que idade a sua mãe teve Alzheimer? Com 90, com 85, não foi com 50, nem com 60. Quer dizer, acho que é legal as pessoas saberem quando é por acaso e quando existe mesmo um fator genético. E aí a pergunta nisso é, existe um biomarcador para o indivíduo jovem, rígido, saudável, que pode dizer que ele tem uma chance aumentada de desenvolver Alzheimer? Olha, mais ou menos, né? Eu acho que vamos tentar então primeiro fazer uma divisão na doença de Alzheimer familiar, geralmente de início precoce, ou DA pré-senil, e da doença de Alzheimer esporádica, que geralmente tem o início tardio. Na doença de Alzheimer pré-senil, ou seja, aquela que começa antes dos 60 anos, e assim, em alguns casos antes dos 50 anos, você tem um determinismo genético, ou seja, a doença é causada por uma mutação, ou são inúmeras mutações, mas que afetam assim, a fisiologia de uma forma parecida. Então, você carrega uma mutação que tem uma relação causal com a doença. Essa mutação, ela pode ser transmitida para os descendentes. Então, é um padrão de herança que nós chamamos autossômica dominante. Autossoma porque é num cromossomo autossômico, não sexual, e dominante porque basta um gene acometido para determinar a presença, a doença, ok? Diferente do gene recessivo, que teria que ter as duas cópias desse gene. Então, se você, uma pessoa que tem essa mutação, tem um filho, a chance desse filho ter a mutação é de 50%. Então, você vai ter uma distribuição familiar dessa ordem, ok? E se você tem essa mutação, é praticamente certo que você vai desenvolver a doença. Assim, raríssima possibilidade de escapar disso. Tem alguns relatos de casos que não desenvolveram doença apesar de ter a mutação. Mas felizmente, esses casos de mutações são raros, mas esses casos que têm a mutação e escapam são extremamente raros. Né? Mas vamos pensar assim, esses casos são a minoria dos casos de doença de Alzheimer. Se você tem, por acaso, está numa família onde existem esses casos de início precoce
e com essa distribuição que sugere uma herança dominante, isso por si só já é motivo de preocupação, né? Porque a chance de você ter a doença tendo um pai ou uma mãe acometidos é de 50%, ok? Isso não é uma coisa boa. Ainda mais no momento atual, onde nós não temos ainda uma terapêutica capaz de resolver essa situação. Agora, Desculpe, Oreste, vamos lembrar. Isto quando a doença de Alzheimer é precoce, né? Vamos falar de novo. isso precoce e padrão familiar, né? Essas são formas, digamos assim, não só começam mais cedo, mas como tem uma evolução mais rápida, uma evolução que leva a uma deterioração mais precoce, é uma doença mais grave, com uma expectativa de vida menor. Mas são raros os casos. Existem, mas são raros. A enorme maioria dos casos vem daquela vertente esporádica da doença que tem início tardio, ou seja, após os 60, geralmente após os 70, 75 anos. E não é que não existam fatores genéticos associados a essa forma esporádica. Existem, mas não são genes causais, não são genes que, se presentes, causam a doença. Você pode, na verdade, devem ser vários genes relacionados à doença e que a combinação desses genes vão determinar se você tem um risco maior ou menor. Mas, como eu falei, não são genes causais, e sim genes que modificam o risco. Você pode ter um desses genes e não desenvolver a doença porque você teve outros fatores de proteção. Você também pode não ter esse gene conhecido e desenvolver a doença porque outra coisa, outro fator levou a esse desfecho. De qualquer modo, é muito diferente esse cálculo do risco de um descendente que tem, vamos dizer assim, um pai, uma mãe, uma avó, um avô que teve Alzheimer depois de 85 anos. Eu diria que a probabilidade de você assim, ter essa mesma doença depende muito mais de fatores não genéticos do que genéticos. Da forma como você, digamos, levou a sua vida, cuidou dos outros fatores de risco, enfim, como você envelheceu, né? Isso é uma coisa importante. Você consegue interferir nesse desfecho Alzheimer se o risco genético for pequeno e você tiver tido um bom cuidado com o seu cérebro, com o seu corpo ao longo da vida, né? O que quer dizer ter um bom cuidado com o cérebro e com o corpo? Olha, como eu te falei, se os seus genes forem ruins, vai ser difícil mudar, virar o jogo, ok? Mas se você estiver numa situação que a maioria das pessoas se encontra, onde você pode ter um ou outro gene de risco, mas você pode compensar isso com atitudes e cuidados, faça. E o que são esses cuidados? É interessante porque alguns estudos, já tem alguns anos, estudos importantes publicados em grupos europeus e nos Estados Unidos também, que avaliam a carga de demência na população, não se preocupando se a demência é Alzheimer ou outra coisa. Então, você estima que existe uma proporção da população de um país que tem demência. E a gente sabe que tem uma série de fatores que se associam como risco para a demência. Por exemplo, você ter hipertensão, diabetes, dislipidemia, que são fatores de riscos cardiovasculares, também se associam com demência. Se você tem, por exemplo, um contingente de pessoas com depressão, também associa com demência. Perda sensorial, perda auditiva, perda visual, também se associa com demência. Uma população pouco escolarizada, também se associa com demência. Então, o que você imagina? Se você conseguir interferir nesses fatores de risco e tornar a sua população mais saudável, mais escolarizada, com melhor controle dessas doenças crônicas, ser capaz de tratar a depressão efetivamente quando ela aparece, corrigir déficits sensoriais, enfim, ter uma boa condição de saúde, uma boa condição de vida, esse conjunto vai fazer com que diminua a proporção de pessoas com demência lá na frente. Então você diminui a carga de demência. Isso é uma forma de modificar um desfecho populacional, e aqui independente do diagnóstico etiológico.
demência, Tá. ok? Isso é muito importante. Então, o que eu digo? Se a gente hoje ainda não tem uma forma de resolver o problema da doença de Alzheimer, resolva as outras que você consegue. Tá? Trate dessas coisas que muitas vezes as pessoas vão levando com a barriga, né? Quantas pessoas têm perda auditiva e acabam convivendo com isso durante anos? É um enorme erro esse. Você tem que corrigir perda auditiva. A entrada auditiva é fundamental para esse equilíbrio de funções cognitivas. Então, você tem uma relação de perda cognitiva decorrente, anos depois, dessa negligência com as perdas sensoriais. Tá certo? Depressão é a mesma coisa. Vale a pena tratar e tratar direito. Deixar a população deprimida é ter mais pessoas com demência lá na frente. Tá. Quando você fala de hipertensão, diabetes, dislipidemia, eu estou pensando obesidade, sedentarismo, você está falando mais de demência vascular, Não, menos Alzheimer, não é? não Não? necessariamente, não. Todas as demências. Doença de Tá. Alzheimer. Então, independente do diagnóstico, vale a pena você modificar. Claro que essa sua pergunta, tá aqui. A gente sabe que os fatores vasculares, mesmo que não resultem em lesões vasculares que sejam detectáveis macroscopicamente, por uma ressonância, por exemplo, elas interagem com a doença de Alzheimer também. Então, é como se aquele contexto de disfunção vascular latente, né, fosse capaz de acelerar, de alavancar os processos patogênicos da doença de Alzheimer. Idem com relação a diabetes, resistência insulínica, existe uma linha de interferência direta disso na patogenia da doença de Alzheimer. Uma coisa legal que você falou, e acho que é importante as pessoas entenderem, é que a gente pensa hoje em depressão, transtorno bipolar, como doenças inflamatórias, né? Quer dizer, essas doenças inflamatórias não tratadas, elas levam a uma agressão sistêmica, a uma agressão ao cérebro, não é? Exatamente, exatamente. Isso também entra nessa conta. Entra nessa conta. Tá. Um exemplo disso, a gente sabe que pessoas com transtorno bipolar também têm uma propensão de desenvolver uma perda cognitiva lá na frente, né? Então, isso durante algum tempo se achava que a pessoa desenvolvia a doença de Alzheimer. Hoje a gente acha que não, quer dizer, é uma perda cognitiva própria desse contexto biológico da doença bipolar, né? Que pode levar à perda cognitiva, que lembra em alguns aspectos a doença de Alzheimer, mas é um outro mecanismo. Os velhos não chamavam isso de demência vesânica, Pois é, não é exatamente. isso? Não, tem vários nomes. Teve a época da aterosclerose, né? E, na realidade, a doença de Alzheimer, descrita por Alzheimer, e durante um bom tempo, até a década de 1960, né? Um pouco além disso até, e distinguia a doença de Alzheimer da demência senil, porque a doença de Alzheimer era aquela que ocorria em pessoas mais jovens. Tanto é que assim, a paciente descrita pelo Alzheimer era uma senhora alemã, a dona Auguste Deter, que ele, enfim, internou e acompanhou no hospital psiquiátrico de Frankfurt, e pôde descrever depois assim a sua psicopatologia, e mais tarde, quando ele já estava em Munique, recebeu o cérebro dessa paciente quando veio a óbito, e estudar e encontrar aquelas lesões características que ele definiu como sendo a doença. Então, mas era uma senhora que adoeceu com menos de 50 anos, e veio a falecer com um pouco mais de 50. E ele então entendeu que era uma forma de demência pré-senil. O que aconteceu é que, com o passar do tempo, e obviamente os estudos que foram feitos, acabaram mostrando que mesmo aqueles casos de início tardio, ou seja, de formas esporádicas, né? Porque essa senhora tinha uma mutação causal. Depois de muitos anos depois, eles recuperaram as lâminas da histologia, né, do exame patológico dessa paciente,
conseguiram empregar técnicas de genética e detectar qual era a mutação que ela tinha. Ela tinha uma mutação que afetava um dos genes da presenilina, e que era o que causou a doença no caso dela. Mas, enfim, mesmo nos casos esporádicos de início tardio, a via final, os achados patológicos eram muito semelhantes daquelas formas de início precoce. Apenas o timing para a doença, para o desfecho, era diferente. Como eu falei, a doença de início precoce começa mais cedo e tem um curso mais curto, evolução mais rápida. Mas acaba gerando no cérebro alterações que são análogas àquelas que se vê nas formas esporádicas. Por isso que então se entendeu que você pode ter a doença de Alzheimer de início precoce ou de início tardio, mas as duas coisas são doença de Alzheimer, tá certo? Tá. Claro que com fatores de risco e mecanismos etiopatogênicos diferentes, o que causa a doença, mas a via final é mais... Tá certo? Acho que cortou o áudio, que entrou de uma ligação Bom, aqui. então, uma ligação para você, mas foi bom. Deu. Tá certo? Tudo bem? Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Tá. O que você falou é algo interessante. A gente sempre fala de reserva cognitiva. Você falou de baixa escolaridade. Mas alta escolaridade também não é vacina, né? O melhor exemplo que eu lembro é do Jean-Paul Sartre, que teve uma demência horrorosa, assim, uma situação degradante. E a gente vê, você vê muito mais do que eu, gente brilhante, né? Acadêmicos brilhantes que desenvolvem Alzheimer. Então, a reserva cognitiva também não salva totalmente as pessoas, não é? Não salva. Assim, aquilo que eu falei, né? Se você tem uma carga assim, biológica, genética muito forte, você vai conseguir mudar muito pouco, não importa o que você faça ao longo da vida. Agora, se você está numa zona onde você tem essa mobilidade, digamos assim, entre ter ou não ter a doença, dependendo do que você faz ao longo da vida, aí sim isso vai fazer diferença. Tem uma outra coisa interessante em relação a isso, tá? Que é o seguinte: as pessoas primeiro estão vivendo mais, né? Então, assim, mesmo sem ter uma carga genética tão forte, mas você tem lá os 85, quase 90 anos, então você tem outros mecanismos que vão concorrer para aquele problema. E as pessoas altamente escolarizadas, assim, intelectualizadas, enfim, não só que tiveram uma boa exposição à educação, mas também usaram o cérebro de uma maneira muito intensa e criativa, como esses exemplos que você deu, eles têm uma resiliência maior, ok? Eles conseguem tolerar mais carga de doença do que aqueles que não têm essa condição. Isso tem dois aspectos importantes. Primeiro que, sim, quando uma pessoa altamente escolarizada começa a ter uma deterioração cognitiva, é porque e a deterioração vem com muito mais velocidade, porque ele estava já além do limite de compensação. Tá certo? Ele Entendi. estava compensando, ele estava além da curva já. E quando não dá mais, a coisa entra em falência e deteriora muito rápido. A gente vê isso com uma certa frequência. Uma outra coisa interessante, isso vem de um resultado experimental recente, de um estudo do qual eu participei, mas é um estudo que foi brilhantemente coordenado pelo Busato, né, o Geraldo Busato, aqui também do IPQ, nosso colega, mas eu tive a oportunidade de participar e interagir com ele, e é um estudo que avalia a quantidade de amiloide cerebral. A amiloide é uma partícula, digamos assim, patológica, que surge no cérebro da pessoa com doença de Alzheimer e se acumula, deposita no tecido cerebral e tem uma ação, digamos assim, neurotóxica, né? Então, assim, tanto é que o que o Alzheimer descreveu foram as placas de amiloide, as placas senis, em associação com outro componente dessa patologia, que são os emaranhados neurofibrilares. São dois achados anatomopatológicos que têm a ver com o processo de doença, né? Então, assim, esse estudo que foi feito mede a carga por meio da tomografia por emissão de pósitrons e com um traçador específico para amiloide, mede a carga de amiloide cerebral nas pessoas. É uma tecnologia
que existe no Brasil em 2 lugares aqui, por enquanto, devem surgir outros, mas por enquanto é aqui no HC, no Centro de Medicina Nuclear e na PUC do Rio Grande do Sul. Exige uma tecnologia sofisticadíssima, que aqui foi implantada pelo Carlos Buchpigel, e está disponível. Então, você consegue medir o amiloide cerebral com essa técnica. Nesse estudo, o que foi feito? A gente avaliou em 2 níveis de reserva cognitiva, pessoas mais escolarizadas e pessoas com baixa escolaridade, a carga de amiloide. O que nós vimos? Que a pessoa com baixa escolaridade, com pouca quantidade de amiloide, demencia. Enquanto que o indivíduo com escolaridade tolera uma carga maior até começar a demenciar. Então, isso mostra que, de fato, aquilo que se constrói ao longo da vida, através do estudo, da escola, do desenvolvimento intelectual, todas as sinapses que se geram, todas as habilidades, as reservas, né, que se criam, vão te ajudar em algum momento futuro. Sem dúvida, isso faz diferença. Ou você construiu ou você não construiu. Se você construiu, você vai poder usufruir dessa reserva. Se você não construiu, se com muito menos agressão, você já vai acusar a perda, né? Isso é bastante interessante. Quando os seus pacientes perguntam para a gente assim, doutor, é bom eu fazer palavra cruzada, eu aprender uma língua nova? Eu falo, vá fazer atividade física. Vai fazer bastante atividade física. Mas palavra cruzada, aprender uma nova língua, tem coisas para fazer? Tem coisas para estimular a cognição da gente? Sem dúvida tem. Esses estudos que avaliam, né, o impacto de mudanças de hábitos no desfecho tardio na população mostraram uma coisa. A escolaridade é importante, mas é mais importante se for oferecido para a pessoa na época certa. Então, escolaridade na infância, adolescência, fase inicial da vida, tem um efeito protetor muito maior do que a escolaridade tardia. Não que a escolaridade tardia não ajude, mas ajuda mais se ela for construída numa fase mais precoce, né? Que você vai usar ao longo da vida e provavelmente todo o efeito cumulativo, né, desse uso do acervo intelectual que foi construído. Agora, não vou dizer que seja ruim você fazer isso tardiamente. Claro que não. Ainda dá tempo. E tanto é que a gente faz isso como estratégia de reabilitação. Se você se depara com um caso de perda cognitiva, seja Alzheimer ou não, ou seja demencial ou pré-demencial, você pode entrar com estratégias de reabilitação cognitiva, treino de memória, treino de habilidades cognitivas senso-lato, e isso tem efeito terapêutico. Então deve ser feito. Agora, o modo caseiro, faça palavras cruzadas, é uma forma de estimular. Se você gosta, se você tem afinidade com aquilo, talvez seja bom. Eu recomendaria não fazer uma coisa só, diversifique. Mas acho que o denominador tem que ser: faça coisas que tenham a ver com você, que você tenha prazer em fazer. Vai estudar sobre vinhos ou sobre epidemias, né? Vai estudar grego. Vai estudar grego, vai estudar sobre epidemias, né? Você acabou de lançar um livro sobre as epidemias. Então, ou vai conhecer um outro país, ou estudar uma língua e tentar aplicar depois numa viagem, tudo isso. Ou vai desenvolver uma habilidade, coisa que você não tinha, você quer aprender. Então, estabeleça alguns desafios. Vamos pensar assim, então, aquelas pessoas que não têm doença de Alzheimer, que tem, obviamente, uma preocupação, como todos nós, a gente pretende viver mais alguns anos, né? Então é bom a gente começar a se cuidar. Da mesma forma que você faz academia, você faz ginástica, você quer preservar o seu coração, eu acho que vale a pena você lançar desafios para si mesmo, que vão te obrigar a sair de uma zona de conforto, em vez de ficar passivamente assistindo seriado na televisão, vai tentar fazer alguma coisa um pouco mais, não que seja ruim assistir um seriado, mas faça outras coisas, faça coisas que sejam ricas do ponto de vista intelectual, né? E sobretudo, coisas que você terá prazer em fazer, né? Acho que isso que é a mensagem mais importante. Você falou da importância de tratar de depressão, isso já diz para as pessoas que
tem que tomar antidepressivo. O antidepressivo não dá demência. Agora, a discussão, acho que a última discussão é assim, é remédio para dormir, hipnótico, aquelas drogas do grupo Z, tranquilizantes para dormir. É melhor tomar essas coisas ou a insônia é mais deletéria? Porque a insônia tem muito a ver com problemas cognitivos, né? O que é pior ou os dois são ruins? Vamos pensar assim, se você tem uma insônia que não responde a outras manobras, né, outras medidas de higiene do sono, mesmo que você precise do hipnótico num determinado momento, mas é melhor tratar, claro. Assim, insônia crônica é nociva, inclusive para a memória, assim como ansiedade crônica, né? É uma coisa nociva para vários sistemas corporais. Eu acho que você sempre tem que, depois de tratar agudamente o problema, você tem que buscar outras medidas que vão dar mais sustentabilidade ao tratamento, né? Por isso que, além de tomar um antidepressivo, vale a pena você fazer uma terapia ou buscar outras formas de reabilitação psicológica, social, física, né? E não ficar 100% dependente do medicamento. Acho que eu nunca colocaria todos os ovos na mesma cesta, né? Você vai ficar muito dependente do remédio e aí sim, você se acomodar no uso de um hipnótico e não rever isso, não buscar uma outra solução. E quando você se dá conta, você está tomando o remédio há 30, 40 anos, é claro que isso vai vir com uma conta, né? Vai ter uma consequência disso. Eu não vou dizer que você não deva tomar Rivotril, não deva tomar Zolpidem, o que quer que seja, porque isso causa Alzheimer. Isso é uma bobagem. O uso terapêutico e bem orientado não causa Alzheimer e nunca vai causar. O que vai causar é o mau uso dos medicamentos, né? E é da mesma forma que permitir uma doença tratável permanecer aí sem tratamento também é nociva e vai, da mesma forma, induzir outros problemas, né? Então, acho que a gente tem que ter muito bom senso e não tem nada que isoladamente cause ou deixe de causar ou proteja contra a doença de Alzheimer. É um conjunto de coisas e é aí que a gente precisa ter bom senso. Estamos chegando perto do fim. Eu sei que você tem família, tem um monte de gente, mas eu vou fazer duas últimas perguntas. Essa primeira é perigosa em casa, né? Você precisa pensar duas vezes antes de responder. Uma vez nós discutimos aquela história de alimentação, nutrição, como é que é funcional, o que é bom, o que não é, comer vitamina, minerais, etc., né? E eu sempre falo, precisa muita cautela com esse negócio, porque in vitro é uma coisa, in vivo é outra, né? Então, vale a pena ter um monte de suplementos alimentares, um monte de coisa aí. E a segunda e última coisa, vai ter vacina para Alzheimer? Tá, eu vou responder a segunda primeiro. Vai ter vacina, na verdade, essa é a vertente de tratamento com drogas anti-amiloide que está em desenvolvimento. A gente chama isso de imunoterapia passiva contra a doença de Alzheimer. Passiva porque você dá o anticorpo pronto. E esse anticorpo, hoje, remove o amiloide do cérebro. Então, a imunoterapia anti-amiloide. Assim como existe a imunoterapia contra os acúmulos de proteína tau, que é o outro mecanismo. Não é exatamente uma vacina, mas é uma imunoterapia. Você não treina o organismo, quer dizer, o seu sistema imune a remover as partículas. E você acaba tendo a dependência de entregar esse composto continuamente, né? Se você parar de dar o composto, para de exercer o efeito. A vacina existiu, na verdade, na primeira geração desse tratamento, a imunização ativa contra o beta-amiloide, onde você injetava no próprio indivíduo o peptídeo amiloide, quer dizer, essa partícula tóxica, que é um antígeno, quer dizer, que gera uma reação imunológica, o nosso sistema imune desenvolvia anticorpos que iam lá e removiam o amiloide. Isso aconteceu no modelo animal e começou a acontecer nos estudos clínicos. Só que acabou induzindo uma reação adversa grave,
porque essa resposta imunológica pode ser variável de pessoa para pessoa, e acabou induzindo uma complicação inflamatória grave cerebral, uma meningoencefalite, numa proporção grande dos casos. Esse estudo foi descontinuado. Provocou mais dano do que benefício. Depois veio a geração, a segunda geração foram maneiras de atenuar essa resposta exacerbada, mas também isso acabou deixando de existir porque vieram logo os anticorpos monoclonais, quer dizer, a imunoterapia passiva. Então não é exatamente uma vacina, mas é talvez uma imunoterapia que, se a gente conseguir de fato chegar onde a gente gostaria, vai ser capaz de prevenir contra a doença. A questão dos suplementos, eu acho que é importante você ter sempre uma boa orientação com relação à sua alimentação. Tem algumas dietas que são mais favoráveis para o cérebro e tem uma relação, entre aspas, de proteção contra a demência ou contra a doença de Alzheimer. Uma delas é a dieta do Mediterrâneo, que você conhece bem, né? Está aqui sendo grego. Mas tem outras dietas também. O importante, acho que aí é você ter uma orientação nutricional clara sobre isso. Outra coisa, a gente vê muitos suplementos sendo prescritos sem um embasamento científico, né? Às vezes o paciente vem com uma lista de suplementos, às vezes reclama do preço do remédio, mas não reclama da consulta do médico e não reclama do quanto ele se gasta com suplementos, né? E isso, às vezes, assim, pode até provocar dano, mas assim, no mínimo não tem evidência de que provoque benefício. O que nós temos, assim, eu acho que você tem que pensar sair um pouco do raciocínio médico para poder orientar o tratamento nutricional ou com suplementos. Acho que é uma outra ciência, então você tem que pensar como é que você pode melhorar a função sem se preocupar tanto com a doença em si. Se você melhorar a função, você deve repassar favoravelmente para a doença, mas a conta tem que ser outra. Na clínica, na prática clínica assim, psicogeriátrica, existe um suplemento que foi testado em condições de demência leve, em condições de pré-demenciais, com benefícios discretos, como não poderiam ser diferentes, mas que foram documentados. Existe um suplemento com essa característica. É uma droga, um combo, né? Um combo vitamínico que foi desenvolvido e que pode ser usado. Acho que aí pode ser prescrito pelo médico, né? De outra forma, eu encaminharia o paciente para uma avaliação com o especialista nessa área, que é o nutricionista. Eu sei que a gente ultrapassou o horário, só se você me permitir 2 minutos, porque eu acho que a gente não falou de algo e que é essencial na sua prática, é o familiar que é cuidador do paciente com Alzheimer. Eu sempre digo que existe uma elevadíssima incidência de depressão e de outros quadros psiquiátricos em quem cuida, né? Às vezes a família diz assim, ó, você que é mulher em geral, solteira, você vai cuidar, né? Então, o que você fala para a família? E, por último, quando é momento de institucionalizar? Qual é a proteção que se oferece à família e quando você acha que tem que institucionalizar? É uma coisa muito da nossa cultura, né? É difícil você imaginar uma institucionalização prematura dos pacientes aqui no nosso meio. Geralmente, os pacientes ficam com as famílias, o que é uma coisa positiva em vários aspectos. Porém, como você mesmo falou, gera uma sobrecarga, muitas vezes assim até provoca doença, sofrimento, né? Ou impede essa pessoa de trabalhar, gera outras implicações, né? Com perda de rendimento, etc, etc. Então, é complicado, é uma situação delicada e você ao mesmo tempo que você começa a tratar de um paciente com doença de Alzheimer ou qualquer demência, você tem que estar atento ao tratamento ou ao suporte que vai ser dado para o cuidador. Isso faz parte do tratamento, tem que fazer, porque um cuidador que perde saúde, primeiro que, como falei, vai adoecer também. Segundo, que vai ser um péssimo cuidador, não vai conseguir tratar direito daquela pessoa amada. Enfim, é um jogo de xadrez, quer dizer, você tem que levar em conta vários fatores, né? Quão grave está a doença, se existem sintomas comportamentais, né, no decurso desse processo demencial, e que é quase a regra, né? Você vai ter uma alta incidência
de sintomas comportamentais em algum momento dessa trajetória. Eles se intensificam muito nas fases mais avançadas, com distúrbios de comportamento graves, né, assim, psicose, agressividade, quando a pessoa perde, por exemplo, a capacidade de reconhecer o próprio familiar como tal, e às vezes tem reações assim paradoxais ou explosivas ou agressivas com relação a esse familiar. Esse, em conjunto, a perda funcional somada a alterações de comportamento são os principais determinantes de uma institucionalização, certo? Como eu falei, aqui no Brasil, enfim, nos países latinos, eu diria, não sei como é que seria na Grécia, tá aqui, mas isso é uma coisa que é postergada ao máximo, em geral. É como se fosse uma coisa ruim, né, um familiar achar que o paciente vai ficar melhor numa clínica de repouso do que na própria casa. Às vezes é o contrário, às vezes é melhor para solucionar alguns impasses você lançar a mão dessa possibilidade. Tá. Por essa, a gente teve em alguns momentos aqui da live quase 90 pessoas assistindo, isso é muito legal. E eu tenho certeza que a tua entrevista, depois a gente vai ver, deve ser acessada por entre 1.000 e 2.000 pessoas. Nós estamos com audiência boa aqui. Bom, não podia ser diferente. Você deu uma aula, né? Uma aula de catedrático, que é daqui a pouco que você vai ter que dar, tenho certeza. Tá? Super obrigado, hein? Muito obrigado mesmo. Maravilhoso. Eu te encaminho alguns comentários e perguntas que as pessoas estão mandando aqui. Legal. Tá? Maravilha, tá aqui. Super obrigado, obrigado mesmo pelo seu trabalho também. E foi um prazer. Prazer. Tchau, boa noite.